E ele diz o seguinte: nós vamos trazer a arca, nós vamos trazer, nós vamos priorizar, por exemplo, meu irmão, e isso é fenomenal, porque quando eu priorizo Deus, aquilo que eu faço em primeiro determina o que acontece em segundo. Então vamos priorizar Deus. E ele diz: vamos. E eles fazem uma grande festa, preparam um carro novo para colocar a arca em cima, chama os músicos, um cortejo top, todo mundo sai dançando, todo mundo sai festejando, todo mundo sai balando. É a presença de Deus, é a arca de Deus. E eles vão em direção a Jerusalém. Eles saem da casa de Abinadab numa colina e vão em direção a Jerusalém, outra colina. No meio do caminho daquela festa, sabe o que acontece? Depois começa a tropeçar, usar. Pensa, eu vou segurar a arca. Quando ele estende a mão na arca, instantaneamente ele morre. Deus fulmina a usar em milésimo de segundos. Uau! Estava tudo tão bem, estava tudo tão feliz, estava tudo tão top, e agora deu errado. No meio da celebração, uma morte. E agora todo mundo começa a dar um passo para trás. E alguém diz assim: o que eu vou fazer com a arca? Não dá para mim não. Alguém olha e diz assim: quer levar para tua casa? Eu não. Eu tenho família. Veja, quando a arca foi para o território dos filisteus, lá nos filisteus teve praga. Quando ela retorna para o território de Israel, Deus também manda praga. E agora, quando a arca está sendo levada em direção a Jerusalém, um cara acaba de morrer. Quem é que quer meter a mão? Quer levar para tua casa? Está vendo? Eu tenho um filho. Quer levar para sua? Ninguém quer levar a arca. Eu fico imaginando todo mundo com medo. Agora, irmãos, Davi tinha uma boa intenção de levar a arca. Agora a pergunta é: por que deu errado? Não era a forma correta. Por que não deu certo? Olha para quem está do seu lado e diz assim: por que deu errado? Eu vou tirar daqui algumas lições negativas dessa primeira tentativa de Davi de trazer a arca. Pastor, por que deu errado? Estou aqui numa conferência de homens, e homens são líderes, homens tomam decisões. Por que deu errado? Número 1, em momento algum você vê no texto Davi consultando a Deus acerca de trazer a arca. Davi decide: vamos fazer uma festa para Deus, vamos fazer algo para Deus, vamos trazer a arca, vamos celebrar o seu desejo. Agora, sabe o que é o curioso? É que Davi preparou uma festa para Deus, mas não consultou o dono da festa. Em nenhum momento do texto você vê Davi consultando a Deus se ele deveria ou não trazer a arca, se deveria, como deveria, o jeito de trazer. Ele não faz isso. Agora veja, irmãos, uma coisa interessante: Davi é extremamente conhecido na Bíblia como um homem dependente de Deus. Não é à toa que Davi é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. Várias passagens da Bíblia você vê Davi consultando a Deus. Sim ou não? Sim. Várias passagens ele pergunta a Deus, até passagens óbvias, como foi lá no caso de Keila, quando ele ajuda os moradores de Keila, e aí Saul vem atrás dele e diz assim: Deus, eles vão me entregar a Saul. Aí Deus diz: vai. Aí ele pula fora, ele pergunta a Deus e tudo. Mas sabe o que é curioso, irmão? É que Davi era um homem acostumado, dependente de Deus. Mas por que nesse caso aqui ele não consultou a Deus? Veja, nas outras ocasiões da vida dele ele dependeu de Deus, mas na decisão mais importante, que ele vai mexer com o instrumento mais sagrado, ele não pergunta a Deus. Eu achei algumas coisas aqui que podem ser importantes para você. Permita a minha referência. Quando você pega 1 Crônicas 13, 12, 11, 2
Samuel 6, 5, você vai achar uma coisa em comum. Qual, pastor Ernesto? É que Davi, ele vem de uma vitória atrás da outra. Diga comigo, uma vitória atrás da outra. Então ele vem de uma crescente, vitória, conquistando, sendo ovacionado, aplaudindo. E qual é o problema? É que quando você vem de uma vitória atrás da outra, a tendência é você colocar as coisas no piloto automático. Você vem ganhando, você vem conquistando, você vem vencendo, você tende a colocar as coisas no modo automático. Já sei como é que faz, já sei como é que eu realizo, já sei como é que eu alcanço, já sei como é que eu vou chegar lá. Você está entendendo isso aqui? Só que você precisa entender que a estratégia para aquele problema talvez não seja a mesma estratégia para esse problema que você está enfrentando. Segunda coisa, sabe qual é? É que se ele veio de vitória em vitória, acabou de ser rei sobre todo Israel, você tem uma outra coisa aqui. O que é? Ele está debaixo de aplausos. Ele conseguiu conquistar um território que ninguém antes dele conseguiu alcançar. Então ele está debaixo de aplausos, debaixo de elogio. E qual é o problema, pastor? É que às vezes os aplausos do sucesso te tornam surdo para aquilo que Deus quer falar com você. Deus está falando, mas é tanto palma, é tanta curtida, é tanto comentário, é tanto compartilhamento que você não pode ouvir a voz dele. É tanta gente dando tapa nas tuas costas que você já não consegue discernir. É tanto barulhinho da mensagem de notificação chegando que o Pix caiu na tua conta, que você está tão feliz que o Pix bateu na tua conta que você não consegue ouvir o que Deus está falando com você. Por que é que deu errado? Não deu errado, diga comigo, não deu errado, porque era errado. Deu errado, porque foi feito de maneira errada. Aqui em Macaé não tem isso. Jamais. Mas do outro lado da Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, as pessoas têm mania de dizer: deu errado porque não era de Deus, se fosse de Deus dava certo. A gente tem mania de simplificar coisas complexas, de dizer: se fosse de Deus dava certo, mas às vezes as coisas são de Deus para você e não dão certo. Mas não dão certo porque elas não são lá de Deus para você, não dão certo porque você não fez aquilo que é de Deus à maneira de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: era a proposta de Deus que Davi trouxesse a arca para Jerusalém? Era. Pastor, como é que você sabe? Pega a Bíblia, várias vezes Deus repete: Jerusalém, cidade que Deus amava. O próprio Jesus no Novo Testamento vai dizer: não jureis por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Se a arca representa a presença de Deus e Deus é o grande rei, ela tem que estar em Jerusalém. Tanto que o templo é construído em qual cidade? Jerusalém. Então era de Deus que Davi construir, levasse a arca para Jerusalém? Era. Só não era de Deus a maneira como ele conduziu a arca. Às vezes o negócio não dá certo, não é porque o negócio não era de Deus. Às vezes o negócio não deu certo porque você não fez a maneira de Deus. Às vezes o relacionamento pode não ter dado certo, não porque ele não era de Deus. Às vezes ele não deu certo porque você não trilhou nele da forma de Deus. Alguém aqui comigo para me ajudar nessa manhã? Alguém aqui comigo pegando essa palavra? Pastor, e como é que você me explica isso? Como é que você me explica esse negócio que não era a maneira de Deus? Eu vou te mostrar alguns detalhes aqui muito importantes. Veja só. Como é que eles conduziram a arca para Jerusalém? Você viu no texto? Como é que a arca foi levada? Num carro de boi novo. Falaram: vamos fazer um carro de boi e vou botar aqui em cima. Só que raciocina comigo. Eles iam pegar a arca na casa de Abinadab, que fica em uma colina, e iam levar a arca para Jerusalém, que está em uma outra montanha.
Se você bota um objeto em cima de uma carroça para o boi descer e subir, numa hora que ele vai trombar, vai ou não vai? Numa hora que ele vai escorregar, vai ou não vai? Era óbvio que ia dar ruim. Irmão, tem coisa que é previsível. Tem coisa que a gente que está fazendo o seguinte: Deus vai me proteger, Deus vai me proteger, Deus vai me proteger. Vai cair, miserável. Está escrito que vai dar ruim, só a gente que quer ignorar a realidade. Está vendo que aquele caminho não vai dar bom, está vendo que aquele caminho vai ser bloqueado e você está seguindo aquele caminho. Agora olha só, qual é o problema? Ele botou num carro de boi. De onde ele tirou essa ideia? Porque essa não era a forma de transportar a arca. De onde ele tirou essa ideia de colocar a arca em cima de um carro, de uma carroça? Sabe de onde ele tirou essa ideia? Dos filisteus. Quando os filisteus pegaram a arca e Deus castigou, eles devolveram a arca e um carro de boi guiado por vaca. Davi só falou o seguinte: vaca dos filisteus, como a gente é homem, eu vou botar de boi. Mas era o mesmo bicho. Só mudou aqui, não é masculino, não é feminino, mas é o mesmo bicho. Era um quadrúpede, do mesmo jeito, um bovino. Veja, irmão, ele está tomando uma atitude, e o exemplo da atitude dele é quem nem conhece o Deus dele. Deixa eu melhorar isso para você. O problema é quando você toma atitude baseada em princípio de quem não tem princípio. Pastor, por que as coisas estão erradas? Quando eu tomo decisões pautadas em pensamentos, em virtudes, ou melhor, em princípio de pessoas que não têm o mesmo princípio que eu. O que os israelitas chamam os princípios dos filisteus? Nenhum. Tem como tornar isso mais fácil? Eu estou falando em parábolas. Eu consigo te compreender. É simples. Eu posso pedir informação sobre como investir na bolsa, sobre como investir em ativos globais com qualquer pessoa, seja crente ou não. Não importa a filosofia dele, não importa a religião dele, não quero saber. Não importa a ideologia política dele, não estou nem aí. Agora, se minha dúvida é sobre dízimo ou oferta, eu não vou perguntar a ele. Ele não tem esse princípio. O que ele vai me ensinar sobre isso, se ele não pratica? Eu não vou ter como referência de família o camarada ímpio que já está no 15º casamento. Qual o princípio que ele vai me ensinar? Zero. Davi foi conduzir a arca à moda de filisteu. Você não pode conduzir a presença da forma que os filisteus a conduzem. Meu Deus. O filisteu vê você dando glória a Deus e diz assim: que isso? Para que isso? Um calor desse, os crentes indo para a igreja, mas ninguém acha loucura ficar num show tão lotado que nem água as pessoas podiam levar. Que até morte teve lá dentro. Se você vinha para o culto ficar 1h30, 1h40, que são nossos cultos no máximo 2 horas, adorar a Deus no ar-condicionado, a gente chama de fanático. Mas ficar 10 horas, 12 horas, 24 horas numa fila no sol escaldante, que tu não pode levar água, está arriscado morrer, ser assaltado lá de fora. Ele disse que se é glamour e viver a vida. Você está aí ou você foi embora? Agora escuta. Como é que a arca tinha que ser transportada então, pastor? A arca tinha que ser levada nos ombros dos levitas. Deus tinha deixado uma regra. Na arca tinha 4 varas, 4 pontas de varas, que os levitas segurariam ali para carregar a arca da presença de Deus.
Mas Deus disse: minha arca vai ser carregada assim, minha presença vai ser carregada assim. Agora olha o que Davi vai fazer. Não, nós vamos botar isso num carro de boi. Deus disse assim, mas nós vamos fazer de outro jeito. Eu aprendi uma regra: toda vez que você quebra o princípio depois te quebra. Eu guardo uma coisa, irmão. Deus tinha dito: a arca é para ser conduzida desse jeito, e eles pegaram: vamos levar isso num carro de boi. Escute, irmão, Deus não tem compromisso com o que eu acho. Deus não tem compromisso com o que eu penso. Deus não tem compromisso com o que eu imagino. Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz. Aleluia. Jesus não venceu o diabo no deserto dizendo eu acho. Jesus não venceu o diabo no deserto dizendo eu imagino. Jesus não venceu o diabo no deserto dizendo eu estou pensando aqui. Jesus venceu o diabo no deserto dizendo está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. É com o que está escrito que eu vou vencer. É com o que está na palavra que eu vou vencer. É com aquilo que Deus liberou que vai dar certo. Você consegue entender isso? Veja, agora não, olha só, eu de propósito, eu li atentamente o capítulo. Quem é que tinha que conduzir a arca? Os levitas. Agora, preste atenção no detalhe. De propósito, eu li o texto devagarzinho com você. Quando você lê o capítulo 13, ele começa dizendo que Davi tomou conselho com quem? Com os capitães. Foi ou não foi? Com os comandantes. E enviou carta para os levitas e sacerdotes. Mas quem que entendia da arca? Os levitas e sacerdotes. Davi consultou quem não entendia de arca e deu ordem para quem entendia. Ele perguntou os caras, porque na cabeça de Davi, ele ainda está em guerra. Ele acha que para levar a arca, ele tem que falar com os comandantes militares. Só que na verdade aquilo não era uma operação militar, aquilo era uma operação espiritual. E coisas espirituais se resolvem com coisas espirituais. Meu irmão, tem coisa que não é força, tem coisa que não é burro, tem coisa, meu irmão, que não é suor, tem coisa que é oração, tem coisa que é adoração, tem coisa que é jejum, tem coisa que é palavra, tem coisa que é mundo espiritual. Alguém pega essa palavra aqui? Quando Uzá meteu a mão na arca, instantaneamente foi morto. Sabe? Olha aqui para mim. Diz assim comigo: Deus não pode ser manipulado. Não diga mais forte isso, diga: Deus não pode ser manipulado. Vou te contar uma história. Um dia eu estava pregando sobre fé. Eu estava pregando sobre fé, eu estava animadão, pregando. Sabe aquele dia que parece que o céu desceu? Que a nuvem está baixinha? Tu parece até que está tocando nos anjos? Eu estava nesse dia pregando. Aí eu terminei de pregar uma consagração top, fogo de Deus. Uma irmã chegou para mim e disse assim: Orestes, eu disse, ela me conhecia há muito tempo, e ela disse assim, eu falando que a fé, Deus cura, Deus faz milagre, Deus opera o sobrenatural. Ela olhou para mim e disse assim: Orestes, eu me sinto afrontada pela essa palavra que você está pregando. Eu disse: Ela disse: eu sinto afrontada. Ela disse: eu sei que é verdade o que você está pregando, mas eu também me sinto afrontada. Eu disse: por que você se sente afrontada? Ela disse: você sabe que meu marido morreu? Eu disse: sim. E eu pus toda a minha esperança de um novo tempo no meu netinho. Minha nora grávida, fiz um enxoval, fiz um quarto, decorei tudo, comprei um berço. E aí Deus levou meu netinho. E ela disse para mim, e eu orei, eu busquei, eu clamei, eu confiei, mas Deus não atendeu minha oração. E não vem dizer para mim que eu não usei minha fé, porque eu usei toda a minha fé. Mesmo assim, Deus não me atendeu. Mas ele olhou para mim e disse: mas eu sei que o que você está falando também é verdade. Quando nós cremos, Deus responde. Mas eu não entendo porque
um tempo depois, aquilo veio no meu coração, o Espírito Santo trouxe aquilo no meu coração. Uma frase: você sabe por que às vezes você vai crer de todo o seu coração, e mesmo assim Deus não vai te atender? Sabe por que você vai crer? E a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Sabe por que às vezes você vai crer com toda a sua alma, com toda a confiança, e mesmo assim Deus não vai trazer a resposta que você quer? Então a resposta vem do meu coração: porque a tua fé agrada a Deus, mas não manipula. Deus vai olhar para mim, para você, e vai dizer: tá bom, você creu, me agradou, eu estou feliz porque você confiou em mim, eu estou alegre porque no momento de dificuldade você pôs toda a tua confiança em mim, mas o que para você hoje é bom, amanhã não é bom mais. Hoje o que você quer, amanhã você não quer mais. O que parece agradável para você pode na verdade ser ruim. Então fica de lado com tua fé que me agrada, e deixa eu fazer na tua vida a minha vontade, que é boa, agradável e perfeita, que você não vai se arrepender. Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe como Ele está operando, Deus sabe como Ele vai realizar. Agora escute uma coisa. Sabe qual é a questão? Quem é que tomou a decisão? Quem é que tomou a decisão de levar? Obrigado. Quem que tomou a decisão de levar a arca? Quem foi que morreu? Sabia que tem decisões que você toma que quem morre não é você? Eu preciso caminhar. Na palavra de oferta que foi lida aqui, Ló foi em direção a Sodoma e Gomorra. Quem tomou a decisão de ir para a direção de Sodoma e Gomorra? Ló morreu? Não, mas a mulher dele morreu. E as filhas dele se perderam. Quem tomou a decisão? Mas quem se lascou? A casa dele. Eu queria dois aqui para dar glória, deixa eu Mas eu não vim falar somente das questões negativas. Eu já falei com você das questões negativas. Mas eu preciso falar com você das questões positivas do texto, que tem muitas. Veja. Quando dá a tragédia, Davi olha e diz assim: rapaz, como é que eu vou trazer a arca de Deus? Diga comigo, como é que eu darei a arca de Deus? Agora, alguém olha e diz assim: quem quer levar a arca? Ninguém. Aí olharam e diz assim: por que a gente não põe na casa de Obed-Edom? Mas eu fiquei me perguntando uma coisa, sabe qual é? Quem era Obed-Edom para que o objeto mais sagrado fosse parar na casa dele? A questão é bem simples, a pergunta é bem simples: será que Deus pode confiar a você os tesouros dele? Será que Deus pode colocar na tua casa, colocar na tua mão aquilo que é valioso para Ele? Agora veja, algumas lições preciosas e positivas desse texto. A primeira coisa que eu quero dizer para você em relação a isso: não baseie a tua vida na tragédia do outro. Se Obed-Edom fosse basear a tragédia da casa de Abinadab, ele nunca traria a arca para a casa dele. Você pode até aprender com as lições negativas que outros passaram e sofreram, mas você não pode basear a tua vida na lição negativa do outro. Por quê, pastor? Não é porque deu ruim para eles que tem que dar ruim para você. Não é porque eles fracassaram que você também tem que fracassar. Não é porque eles perderam que você também vai perder. Não é porque foi uma tragédia com eles que vai ser uma tragédia contigo. Não, você já tem lições suficientes para aprender como dar certo, como vencer, como avançar. E eu tenho uma palavra para você, meu irmão: vai ser diferente da sua vida, vai ser diferente da sua casa, vai ser diferente da sua família, vai ser diferente com você. Você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma instrução, você está debaixo de um favor de Deus, e Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Olha para alguém que está
vida na tragédia de outro. Segundo, entenda que oportunidades às vezes aparecem em momentos de dificuldade e tragédias. Quando foi que a arca chegou na casa de Obed-Edom? Após uma tragédia. Sabe qual é o nosso problema? É focar nosso olhar naquilo de ruim que está acontecendo. Mas nós precisamos entender que Deus trabalha em todas as circunstâncias. Às vezes nesse momento ruim está escondendo a oportunidade de Deus para você. Nós precisamos entender que Deus é o Deus que está contigo quando tudo vai bem, mas Deus também está contigo quando tudo vai mal. Deus está contigo quando você está com muito dinheiro no bolso, mas Deus está com você quando você está com pouco dinheiro no bolso. Deus está com você na saúde, mas Deus também está com você na doença. Deus está com você bem empregado, Deus está com você desempregado, Deus está com você com muito cliente, Deus está com você com poucos clientes. Os momentos de dificuldade podem esconder oportunidades boas de Deus para a sua vida. Não foca os teus olhos na morte que aconteceu, foca os teus olhos na presença que te acompanha, na presença que está contigo, no Deus que está com você, no que Ele tem para fazer na sua vida. Diga comigo, nesse momento difícil, eu vou ficar atento ao que Deus está realizando perto de mim. Alguém aqui recebe essa palavra? Agora escuta isso aqui. O nome Obed-Edom, o nome Obed, se tiver um amigo só para fazer um fundinho aqui no teclado para mim, me ajuda. Escute isso aqui. O nome Obed significa servo. O nome Obed significa servo. Diga comigo, servo. Irmão, sempre haverá bênção para quem serve. Onde a arca foi parar? Apóstolo ali, na casa de quem serve. Você nunca perde tempo quando você serve. Você nunca perde tempo em nada que você faz para Deus. Você pode perder tempo no que você fizer para mim. O que você fizer para Deus, Deus nunca vai deixar de te recompensar. Nunca. Jesus disse em Mateus 10, verso 41, 42, diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. Quem der, ainda que for um copo de água fria, um dos meus pequeninos, chamados discípulos, de modo nenhum perderá sua recompensa. 1 Coríntios 15, verso 58, Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que vosso trabalho não é vão do Senhor. Se você trabalha para Deus, não é vão. Se você serve, não é vão. Quando você cuida de uma criança no departamento, não é vão. Quando você doa seu tempo numa área da igreja, não é vão. Quando você está lá no estacionamento, ajudando, recebendo quem está vindo, quem está chegando, parece que você está perdendo tempo, mas você está ganhando tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só tem problema com servir quem não sabe quem é. Vou repetir e vou te dar uma explicação minha. Só tem problema com servir quem não sabe quem ele é. Pastor, me explica isso. João capítulo 13 tem uma passagem interessante. Jesus mandou os discípulos preparar a ceia da Páscoa, e onde ele ia realizar em seguida também a Santa Ceia. Aí ele falou: onde nós vamos preparar a Páscoa? Ele disse o seguinte: olha, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Onde ele entrar, vocês seguem ele. Fala com o dono do lugar que o Senhor precisa de um cenáculo para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Aí eles foram, chegaram lá, contaram: o cara, ó, esse espaço aí. E mostrou um ambiente, um cenáculo todo mobiliado. Aí eles foram preparar a Páscoa. No dia da Páscoa, João 13, Jesus e os 12. Aí eles foram para a Páscoa. Só que, olha só, toda casa judia tinha um costume. Qual é? Quando você recebe uma visita, você dá um beijo, ósculo, unge a testa com azeite. Você está dando boas-vindas. E a casa que tinha recurso tinha um servo na entrada que lavava os pés do convidado.
Lembra que Jesus reclamou de Simão leproso, que ele não foi bem tratado? Eu entrei na tua casa, tu lavaste meus pés, tu não me beijaste, tu não me ungiste com óleo. Então tinha um servo para lavar o pé. Só que o cara emprestou o cenáculo, mas não emprestou o empregado. Então Jesus foi para os 12. Não tinha ninguém para lavar o pé de ninguém. Pedro olhou e falou o seguinte: eu não lavo o pé de Judas. E entrou para a ceia. João disse: eu vou lavar o pé de Pedro, nada, esse marrento, vou nada. Tomé olhou e disse: eu não creio que tenha que lavar o pé de Filipe. E ninguém lavou o pé de ninguém, foram para a ceia. Terminou a ceia, Jesus tirou a roupa, meteu um avental, pegou uma toalha, uma bacia e falou: vem primeiro. Vem primeiro. Ele: não, eu jamais vou lavar meus pés. Agora, por que sendo homens limitados e falhos não conseguiram lavar os pés uns dos outros, e Jesus sendo Deus, Senhor, Cristo, Alfa, Ômega, princípio e fim, Cordeiro, Leão, lavou os pés deles? Você sabe como é que eu cheguei a essa conclusão? Quando você pega João capítulo 13, verso 2, verso 3, verso 4, tem algumas informações importantes, eu vou sintetizar. Diz assim: sabendo Jesus que sua hora tinha chegado e que Deus tinha colocado tudo nas suas mãos. Aí diz o versículo de número 3, 4, diz assim: sabendo que tinha saído de Deus e que para Deus voltaria, terminou de cegar, pegou a toalha, pegou o avental, pegou a bacia. Sabendo que tinha saído de Deus e que para Deus voltaria. Sabendo que tinha saído de Deus e que para Deus voltaria. Quando você sabe de onde você veio e para onde você vai, você não tem problema em servir. Quem tem problema em servir é quem não sabe de onde veio e nem sabe para onde vai. Mas quem sabe de onde veio, quem sabe para onde vai, quem sabe quem é para servir. Isso não vai me diminuir. É para servir, isso não vai me fazer inferior. É para servir, isso não vai mudar quem eu sou. Você vai ver que as pessoas que têm problema com isso são pessoas com problema de autoestima. E Jesus não tinha problema de autoestima. Jesus era tão bem resolvido que às vezes as pessoas elogiavam ele e diziam: por que você está me elogiando tanto? Diga comigo: o segredo é servir. Escute, no mundo humano é assim: o pequeno trabalha para o grande, o pobre trabalha para o rico, o empregado trabalha para o patrão, o servo trabalha para o Senhor. Quando você serve no mundo de Deus, Deus inverte. Isaías 64, a Bíblia diz: Deus é o Deus que trabalha por aquele que nele espera. Tem alguém aqui esperando em Deus? Tem alguém aqui esperando em Deus? Tem alguém aqui confiando em Deus? Tem alguém aqui clamando em Deus? Escute, por que a arca foi parar na casa de Obed-Edom? Diga comigo: ele obedeceu. A ordem veio do rei. E Davi fez retirar a arca para a casa de Obed-Edom. Não diz que Obed-Edom procurou, não diz que Obed-Edom pediu, diz que o rei fez retirar. Sabe o que é isso? Obediência. Sabia que quando você obedece, a obediência te conecta a oportunidade. Você sabe como foi que Davi encontrou Golias? Sabe como é que foi que Davi encontrou Golias? Um dia ele estava em casa, o pai dele chamou para ele e disse assim: Davi, está fazendo o quê? Estou aqui tudo tomando conta das ovelhas. Não, Davi, deixa as ovelhas aí. Vai lá ver como é que estão seus irmãos na guerra. Aí Davi era mineiro, o pai dele falou o seguinte: leva uns queijos também. Aí ele foi. Chegou lá um mineirinho no campo de batalha, chamado Davi, com os queijos, deu um capitão. E foi ver os irmãos. Quando ele foi ver, tinha um bobão gritando: dê-me um homem, dê-me um homem, dê-me um homem. Era Golias. Sabe que ele era grande? Os caras: caraca, tu viu o tamanho dele? Davi olhando: eu estou vendo a testa dele. Não dá perna. Aí Davi olhou e disse assim: o
que vão dar para quem calar a boca daquele bobão? Os caras, rapaz, quem matar aquele cara lá, nunca mais pague IPVU, IPTU, IPVA, imposto de renda, ICMS, ISS. Davi, opa, estou gostando. Taxa de iluminação pública, não paga nada. Vai ficar milionário sem precisar jogar na loteria, Davi, é de Deus. E acrescentaram o seguinte: e se tiver solteiro, vai casar com a filhinha do rei. Davi falou, é mistério. Aí, bispo. Mas sabe o que? Bispo Wagner, o apóstolo não gostou disso não. Um jovem solteiro que está a fim de matar um gigante. A filhinha, eu já disse pra ela que o cara para namorar lá em casa ele tem que chegar. Não, eu sou um cara maleável nisso. Pra que ficar exigindo muita coisa? O cara só tem que citar o Salmo 119 de cor. O capítulo da Bíblia. Eu não pedi 3, pedi 1. Escute! Pior se ele citar todo. O apóstolo ficou sério, mas ela riu. Algo se movendo aqui nessa manhã. Escute! Deixa quieto. Escute! Ó! Ele serviu. Diga comigo, ele obedeceu. Escute. Quem é o Obed-Edom? Diga assim comigo, Obed-Edom é um homem que a partir dele nada mais é como antes. Porque a partir dele nunca mais tem registro na Bíblia de que a arca de Deus tinha matado alguém no cadáver. E a partir dele, Davi entendeu que o novo tempo estava chegando. Sabe o que eu quero declarar? Você vai ser uma pessoa que vai romper o passado. E a tua vida vai ser um sinal do favor de Deus para muitos. Alguém crê nessa palavra aqui? Alguém recebe essa palavra? Você vai anunciar um novo tempo para muita gente. Quando alguém olhar para você, ela vai entender que é um novo tempo de Deus, que é favor de Deus para sua família, favor de Deus no seu negócio, favor de Deus na casa, um novo tempo, favor de Deus. Alguém crê nisso aqui nessa manhã? Escute, aí o texto diz assim, no caminho para o final. E abençoou Deus. Obed-Edom, diga Obed-Edom. Sua família. Diga sua família. Diga sua casa. E tudo que ele tinha. 3 níveis de bênção. O texto diz que Deus abençoou Obed-Edom. Eu abençoamos. Você vai sair daqui abençoado. Você carrega a bênção de Deus em você. Bênção de Deus sobre a sua vida. Bênção de Deus sobre o teu ser. Bênção de Deus no teu coração. Agora diz o texto assim: Deus abençoou a sua casa. Sabe o que eu quero declarar? A bênção de Deus sobre os seus filhos. A bênção de Deus sobre os seus netos. A bênção de Deus sobre a sua esposa. A bênção de Deus sobre o seu esposo. A bênção de Deus sobre os seus pais. A bênção de Deus, meu irmão, sobre toda a tua casa. Não vai ficar nada para o diabo. Deus vai abençoar a tua família. Deus vai abençoar o teu lar. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Deus é o Deus da tua descendência. Deus é Deus da sua casa. Alguém crê nisso aqui? Alguém recebe isso aqui? Presença de Deus no teu lar. Presença de Deus na sua casa. Agora diz assim no texto: e tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha. Sabe o que significa, irmão? Deus não quer abençoar só a tua vida espiritual. Deus quer abençoar a tua vida sentimental. Deus quer abençoar seus negócios. Deus quer abençoar teus sonhos. Deus quer abençoar teus projetos. Deus quer tocar na tua saúde. Deus quer tocar em todas as áreas da sua vida. Tudo o que ele tinha. Diga comigo, tudo
Então